Olá, será que podemos explicar a maternidade através da ciência? Nossas convidadas são a Ana Paola Junqueira, que tem 2 meninos, o Hugo, de 13, e o Adriano, de 12 anos. E a Gabriela Yoshimoto, que é bióloga. A Gabriela é doutora em neurociências e criadora do projeto Ciências Fora da Casinha. Gabriela, explica pra gente, então, qual é a relação da ciência com a maternidade. Bom, a neurociência em específico, ela é uma área que estuda o sistema nervoso e o comportamento. Então, esse seu projeto, Ciências Fora da Casinha, nasceu após a maternidade. Sim, sim. E o que é esse projeto? Então, Ciências Fora da Casinha, eu quero divulgar a ciência, porque a ciência às vezes ela fica muito retida das universidades públicas. Então, eu acho que assim, todo mundo que tem acesso à informação sai ganhando. Todos saem ganhando. Então, assim, a partir do momento que a gente coloca numa linguagem mais acessível, as pessoas vão ter mais acesso a esse tipo de informação. Ana, você já tinha parado para pensar nesse lado científico da maternidade? Não, é um prazer estar aqui com vocês, sempre assisto o programa, é um grande prazer estar aqui com vocês. Não, eu não pensava nisso, a gente para pensar. E é engraçado porque essa inteligência emocional, que eu acho que tem a ver com o mundo da ciência, né? A Gabriela vai poder aqui dizer pra gente, eu acho que é fantástico, acho que tem tudo a ver. Eu acho que a gente deveria ter isso como matéria na escola, inclusive. Aprender de pequenininho a ter essa inteligência emocional, né? Essa ciência da maternidade, tão importante para unir no momento, inclusive, de redes sociais, de muita tecnologia, onde a gente precisa desse approach, né? Tá mais junto dos nossos filhos. Quer dizer que a gente pode estudar para ser mãe, é isso? Pode, a gente pode compreender, né, o que acontece na cabecinha desses seres que não vêm com manual. Então, ter um pouquinho de informação que a ciência oferece pode auxiliar, né, a nos conectar com os nossos filhos, os professores, com os alunos, por exemplo. Agora, com 2 pré-adolescentes, o Adriano com 12 e o Hugo com 13... Confesso que eu quero estudar. Não, eu imagino, né? Porque a gente, para criar os nossos filhos, a gente vai aprendendo, errando, a gente vai tentando fazer o nosso melhor. E que bom que tem os estudos para nos orientar, né? Para nos auxiliar. E olha, Gabriela, no nosso Papo de Rua, temos a participação da Deb, uma canadense que mora em São Paulo. I'm Debbie Morton and I'm a scientist. You know, I guess so there is. In science, you never know what's going to happen next, and you just have to have faith and hope that it will all work out. And that's like motherhood. You don't really know how it's going to go. You just try your best and hope that eventually your kids will grow up to be decent human beings. Olha, que legal isso que ela falou, e ela é cientista também, né? Agora, dá algum exemplo pra gente dessa relação da maternidade com a ciência? Olha, por exemplo, a gente entender que quando a gente olha para um adolescente, a gente vê muitos adolescentes que são maiores que muitos adultos, né? E se a gente for ver a ciência, mostra que esse cérebro do adolescente não está 100% formado. É o que você vê, na verdade, né? Então, por exemplo, você esperar que um adolescente tenha boa tomada de decisão, que tenha bom planejamento, mesmo que você comprar um carro de 25 anos e achar que ele vai ser um carro econômico, não vai te dar problema. Só porque ele tem tamanho, né? Então, quando você tem esse tipo de informação, acaba auxiliando. Então, você acaba idealizando um adolescente. Mas a maternidade não é uma ciência exata. Então, eu fico me perguntando aqui, né? Como é que a gente consegue prever as coisas? Porque eu acho que a ciência acaba prevendo algumas situações e como você vai agir. Então, primeiro que a ciência ela não é estática, né? Há 20 anos atrás, quando a gente não tinha ressonância magnética, acreditava-se que o desenvolvimento do cérebro humano, ele limitava até a primeira infância. Então, hoje, com a ressonância magnética, a gente já sabe que o desenvolvimento do cérebro tem áreas que até no começo da fase adulta ainda não terminou de se desenvolver. Nossa. E agora tem uma coisa que eu acho que a criançada vai gostar bastante, viu? Vocês já conhecem o Ciência em Show? Vocês conhecem? Eu não. A gente vai conhecer agora. Olha, eles fazem cada experiência, dá só uma olhada. Oi, Mariana, tudo bem, Roberta? Bom, vocês já sabem, nós do Ciência Show adoramos fazer experimentos para qualquer idade, porque a gente acredita que ter conhecimento científico muda a vida da gente. Aliás, você não precisa ser um cientista, basta você conhecer um pouquinho para que a sua vida seja melhor.
E a criança, olha, é a melhor fase que tem para a gente introduzir conceitos de ciências, experimentos científicos, porque, pensa bem, a criança naturalmente, espontaneamente, ela é curiosa, ela é exploradora. Por isso, nós preparamos um experimento para ensinar para vocês e, olha, é fácil de fazer, é muito curioso e usa materiais de baixo custo. Ô Gerson, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um submarino. Opa! Olha, que Você vai chique. poder fazer na sua casa. Então anote os ingredientes, ó. Vai precisar de uma borracha, uma tampinha de caneta, massinha de modelar, pode ser da cor que você gostar, uma tesoura sem ponta, copo com água e garrafa com água, né? E agora é só fazer. Ah, vamos lá então, manda a bom. massa. Então, primeiro você vai pegar a tampinha de caneta, que ela tem esse furinho aqui, não tem? Sim. E a gente tem que tampar esse furo. Sim. Vamos pegar um pouquinho de massa, ó. Pega um pedacinho de massa e coloca aqui no furinho. A tampinha tem que estar tampada então. Sim, olha lá. Aí o excesso você tira. Bom, agora é só a gente colocar a borracha aqui na tampinha. Ah, você vai furar isso? É, vou tentar aqui. Legal. Poxa vida. Espetou. Pronto, aí vai ficar assim, ó. Mas qual é o objetivo disso, Gerson? É a gente colocar aqui dentro e a gente quer que ela faça o seguinte, quer ver? Afundou. Não é para afundar. Não é para afundar. Bom, então tem que salvar o nosso submarino. Bom, afundou porque estava com excesso de peso, certo? Então vamos tirar um pouquinho de peso. Aqui você vai cortar, vai ter que ser meio na tentativa e erro, né? Então corta um pedacinho aqui. Pronto. Vamos fazer novamente a tentativa. Ainda tem muito peso. Olha lá, atenção. Tcharam! Agora sim. Aí, ó. Agora ficou perfeito, olha E só. aí? Agora o seu submarino está pronto para ir para a água. Boa. Aí você abre aqui o seu mar. Quer dizer que a garrafa estava cheia d'água, é isso? Sim, olha lá. E agora é só colocar aqui, ó. Fecha a garrafa. Aí você está pronto para brincar com seus amiguinhos. Quer ver Como só? que brinca? Ah, não, peraí, Gerson. Eu tive uma ideia. Olha, você não vai acreditar, mas esse submarino é capaz de revelar quando uma pessoa está mentindo. É assim, Gerson. Se o submarino descer, é porque você está mentindo. Duvida? Duvido. Eu vou te fazer uma pergunta. Então, Gerson, diz pra mim, na sua vida escolar, qual foi a nota mais baixa que você já tirou? Mais baixo que eu já tirei? É. Deixa eu ver, com todo o esforço do mundo eu tirei... Ah, nunca tirei nota baixa, só tirei 10. Isso é fácil. Ih, Gerson, e agora? Agora deve ter alguma coisa estranha aí. Você quer saber como isso funciona? Já já a gente vai explicar pra você. Não sai daí. Fantástico, muito legal. A criançada não pode perder, então. Eu fiquei curiosa Eu pra saber também, qual é a muito legal. mágica lá. Ó, até o final do programa a gente vai saber como funciona o submarino. E, Gabriela, empatia, né? Explica pra gente o que é empatia e o que a neurociências fala sobre a empatia. Bom, empatia é você se colocar no lugar do outro. Mas não só se colocar no lugar do outro, né? Tem todas as nossas percepções que vêm desde o berço, né? Que a gente tem que, às vezes, deixar no ladinho para poder ir no lugar do outro. Porque se eu carregar todas as minhas percepções e ir para o lugar do outro, não vai ser eficiente essa empatia, né? Por exemplo, do adolescente, se a gente acha, como cabeça de adulto, que quando a gente se colocar no lugar do adolescente, ele está tendo as mesmas percepções que a gente... Tem até uma brincadeira que a gente vai mostrar daquela história, né? Sim. De ver a cor do tênis, do porque vestido. é Vamos mostrar daqui a pouco, né? no Daqui a pouco a próximo gente vai falar bloco. sobre isso, porque é difícil de acreditar que a pessoa vê outra cor diferente da sua. É aí que é a chave, né? E você tem que aceitar que as percepções são diferentes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu tenho uma questão, posso perguntar para a doutora? Gabriela, eu fico pensando assim, quando você escuta muito, eu li muito, que até os 7 anos a criança forma a personalidade dela, por exemplo. Eu fico muito contente de saber que o cérebro é mutável, que você pode também, a partir também dessa idade, ao longo da vidinha dela, trazer outras experiências e vivências para ela, até para que ela não tenha traumas de algumas coisas que acontecem, porque a gente vai aprendendo a ser mãe. A gente também erra amando. Isso é verdade? Não, hoje a gente sabe que até idosos conseguem, né, ter a neuroplasticidade. Então, ao ajudar, sempre que você aprende algo novo, umas sinapses estão se fortalecendo ou estão
sendo O criadas. cérebro é lindo, né? Então, daqui a pouco a gente vai fazer essa experiência da cor do tênis, porque eu fico muito, assim, encafifada ali, intrigada para saber o que é que acontece ali. A gente vai para um rápido intervalo, mas a nossa conversa já continua. Fique com o Papo de Mãe. Estamos de volta com o Papo de Mãe e o assunto é bem curioso: maternidade e ciência. E então vamos falar sobre aquela imagem do tênis que viralizou nas redes sociais, né? A gente vai colocar aí a imagem desse tênis, porque, como a Mari falou, é muito intrigante, é difícil de você aceitar como que uma pessoa vê diferente, vê uma cor diferente da sua. Você em casa, que cor será que você está vendo aí? Eu, por exemplo, estou vendo um tênis cinza e verde. Você, Rô? Eu vejo também cinza e verde. Ah, então a gente está Cinza e certo. verde, tá certo. A gente é rosa clarinho bebê. Não, E Eu você, vejo cinza Gabriela? e verde também. isso quer dizer que ela está errada, Tá então. errada. Dá pra entender como que você vê rosa num tênis que é verde. Muito rosinha. Igual o cenário aqui, rosinha bebê. Mas quer dizer que ela está errada e a gente está certa ou não? Percepção, cada uma tem a sua, né? E para desmistificar, não existe eu estou usando meu lado direito ou o lado esquerdo do cérebro, né? Que eu acho que também viralizou, né? Junto com essa imagem, que teria algumas pessoas que estariam usando uma parte do cérebro. Mas, na verdade, isso daí tem a ver com iluminação. Daí cada um usou um par de sapato diferente, com cores diferentes, Mas não, né? por que cada pessoa vê uma cor diferente? Percepção. O brigadeiro que você come, você pode sentir um doce. E para mim, o mesmo brigadeiro pode ser muito doce, enjoativo. Mas no caso, é uma informação que chega primeiro, da cor? Então, porque a gente tem um estímulo e a percepção vem toda a bagagem nossa de vida que a gente vai adicionar a esse estímulo. Então isso é um ensinamento até para as pessoas, para as crianças que a gente vê de forma diferente, interpreta, a gente compreende, a gente nós somos sente, diferentes. Tudo, cada um percebe de um jeito. Então, se você, né, não compreende que há essa diferença entre as pessoas, a gente não consegue nem aceitar. ser É o empático. princípio do respeito, né? Sim. Da empatia. Mas isso quer dizer que tem várias coisas por aí que eu enxergo uma cor e você enxerga outra, ou são algumas específicas? Algumas específicas. Teve a do vestido, vocês lembram? Que sim. alguns viam o vestido como branco e dourado, outros como azul E preto, É a iluminação, porque o vestido, se você for ver ele pessoalmente, ele é azul e preto. Mas por causa da foto, que teve uma alteração na iluminação... Ah, então é na foto. Pessoalmente não tem isso. E isso serve para sentimentos também? Ah, daí o negócio complica, né? É muito mais complexo, né? Às vezes um sente mais pena, o outro sente Você mais tem raiva. personalidades Histórias diferentes de vida, também, né? né? Ana Paula, na hora de educar os seus filhos, na hora de impor limites, Ai. você teve dificuldades? Sempre, até hoje. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Inclusive, eu acho que é tão bacana hoje a gente ter esse suporte das redes sociais, os grupos de maternidade, para poder... Papo de Mãe. O Papo de Mãe, que eu adoro, para poder trocar as figurinhas, as informações. E a dificuldade é realmente em dizer o não, porque a gente trabalha, a gente passa muito tempo longe das crianças. Eu sei que é qualidade e não quantidade, mas mesmo assim é difícil dizer o não. Mas eu digo, e quando eles me chamam de chata, aí eu vou dormir tranquila, porque eu sei que eu estou fazendo o meu papel de mãe. Depois, então, a Gabriela explica se tem aí uma receitinha para Ana Paula. E eu quero trazer mais um comentário da telespectadora canadense Deb, que falou no bloco anterior, é o nosso Papo de Rua. I guess the first thing you get is like a rush of a hormone. I think it's oxytocin, and that's like the love hormone. So that really makes you bond with your baby. And then there's the whole, if you think about us in terms of like evolution, we're just basically here to pass on our genes. And our children are very vulnerable until they're quite old. So it's really important that we're invested in them. And so as human beings, we've evolved to become really kind of involved in our children and looking after our children. So we have to get them to quite a big age before they can manage on their own, right? So you have to, I guess, I don't know what the hormones are when you get older, but you're just constantly, I guess, thinking about them. And I imagine that being around your children is probably going to invoke things like the reward system, so like the dopamine response. What else? But yeah, I guess in terms of like
science and parenting, science is parenting, because that's how we evolve as human beings, by raising up another generation. And that's really what we're here for, just to pass on our genes and to make sure they survive and then they go on to reproduce. Does that make any sense? Faz todo sentido, né? Porque a ocitocina realmente é o hormônio do amor. Então imagina, né? Você nasce num bebezinho desse tamanho, né? A gente tem que ter um vínculo. Então, assim, esse bebezinho vai crescendo e ele tá indo pro caminho para ficar independente. Então, assim, a independência agora varia muito nos dias de hoje, né? Porque o que é ser independente? É você não precisar mais dos seus pais, ir para sua tribo para poder procriar e continuar as gerações. A natureza é muito sábia. É tão bom a gente amamentar também. Verdade. E a amamentação também tem o hormônio da ocitocina, né? É a ciência do instinto materno. Ó, eu quero lembrar vocês e o pessoal de casa que daqui a pouco a gente vai ver o resultado daquela experiência lá do submarino, hein? Muito legal, Daqui a muito pouco legal. a gente vai ver, aguardem. Curiosa. E no próximo bloco tem mais Ciência em Show. O Papo de Mãe volta já. O Papo de Mãe está de volta e temos a participação dos telespectadores que nos escreveram pelo Facebook. A Grazi Gonçalves, de São Paulo, diz o seguinte: fui mãe nova, com 15 anos. Eu não tinha nem ideia de como criar uma criança, mas o amor sempre falou mais alto. Cuidei dela sozinha, sem ninguém. E hoje minha princesa Andresa tem 13 anos. É a ciência explicando o instinto materno, é isso? Jovem, né? Foi bem jovem, né? Uma menina, né? E eu acho assim, quando nasce um filho, nasce o maior amor da sua vida e nasce aquela pessoa que vai sempre testar os seus limites. E daí você acaba se conhecendo, né? Um autoconhecimento que não tem... É verdade, é um olhar pra gente, né? Dizer não pro outro. A gente muda muito também com a maternidade, né? Pra melhor. Sim, sim. É verdade isso, viu? Olha, e a Françoelen Vargas, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, tem uma pergunta. Quando as mães conseguem viver por inteiro a sua própria vida? Vejo que, no geral, paramos de viver depois que nos tornamos mães, seja o filho a idade que tiver. É isso que a gente falou da mudança. A gente muda mesmo, Você né? ressignifica a vida, né? Eu acho que não exato. tem como você continuar vivendo do jeito que você vivia, Sim, né? sim. São responsabilidades, um universo, né, novo que a gente está aprendendo. Acho que não adianta achar que eu vou ter filho, mas a minha vida vai continuar igual, né? Alguma coisa E muda. sabe o que eu faço? Eu gosto de brincar com o meu cérebro às vezes. Eu repito algumas coisas, né? No sentido assim, o quanto eu tô ganhando, não Sim, o que eu tô sim. perdendo. Então, nessas horas eu fico mais forte para encarar as dificuldades. E os filhos demandam muito, né? Então não tem jeito. É uma Como que é a doação. Ana Paola hoje, mãe? Eu hoje sei que é uma doação, eu sei que exige de mim coisas que às vezes eu nunca fiz em outra situação. Isso é muito novo, é muito assustador às vezes, até posso dizer. Mas eu acredito que com esse movimento eu estou também ensinando eles que a gente pode se ajustar. Como é que aquele submarino desceu, hein? Qual é o segredo? Chegou o momento aí, atenção criançada, ó. Vamos saber como que funciona o submarino criado pela equipe do Ciência em Show. Vamos lá ver, hein? E aí, já descobriram o que aconteceu com o nosso submarino? Será um mistério da ciência? Olha só, não tem mistério e também não é nada de mágica. Acontece aqui que esse submarino desce, não é quando ele ouve uma mentira, não, é quando eu aperto a garrafa. Eu acho que nem dá para você perceber, né? Porque eu aperto só um pouquinho e ele já desce, e quando eu alivio a pressão aqui na mão, ele sobe novamente. Esse daqui é o mesmo princípio usado nos submarinos. Dentro desta caneta, quando a gente colocou lá dentro, ela tem um pouquinho de ar. Quando eu aperto a garrafa, o ar comprime lá dentro, entra mais água dentro da tampinha da caneta, ela fica mais densa. E tudo que é mais denso que a água vai afundar. O que é menos denso vai flutuar. A gente consegue controlar a densidade apenas apertando a garrafa. Olha que legal.
tudo que é mais denso do que a água vai descer e tudo que é menos denso vai flutuar. É só isso que acontece, a ciência explica, claro, como sempre. E eu tirei 10. Gerson, aliás, é sua obrigação, né? Você é um cientista. E você, papai, você, mamãe, faça experimentos com seu filho, viu só? Com coisas muito simples, dá pra se divertir, divertir toda a família e não precisa ficar preocupado em explicar os fenômenos. Deixe as crianças brincarem, explorarem, investigarem. Você tem que ser um guia para elas. E nós gostaríamos de agradecer muitíssimo a nossa participação no Papo de Mãe. Foi uma honra, um prazer. Quando quiser, estamos à disposição. Muito legal, obrigada. a gente A gente agradece. adorou. Dá pra fazer em casa, então, hein, criançada? Não, e eu vi que o segredo é não apertar muito forte, né? Você aperta bem devagar, porque não dá para perceber que está apertando e o submarino vai se Agora eu quero ver locomover. o adolescente ter paciência de fazer isso, né? Que é uma coisa que também acho que a gente tem que explorar mais, né? Levar mais isso para as crianças, que eles têm que curtir mais o momento, ter menos pressa de crescer. E sair dos eletrônicos, ó, uma boa alternativa. Não, porque a gente sabe que isso acaba também acelerando o cérebro, não é? Sim, não é? Gabriela. Muito Essa estímulo, né? Muito estímulo, porque agora já é recomendado a partir de 5 anos, né? Aí os meus, graças a Deus, eu consegui Mas segurar. é difícil, né? Então, quanto menos estímulos eletrônicos a gente der e mais interação com o outro a gente poder proporcionar, é melhor. Os meus eu consegui segurar, mas os primos que chegaram depois, antes, 4, 3, já estavam lá com o iPad na mão. Mas, de qualquer maneira, é um estímulo que vai afetar o cérebro ali. Vai, né? Porque é o tipo de estímulo que você está oferecendo, E né? leva pra vida depois. Não, porque dependendo, né, do que o adolescente, criança está interagindo, às vezes ele está totalmente passivo, né? Então, assim, ele só fica lá meio que recebendo informação, às vezes não sabem nem lidar com o tipo de joguinho, né? E eu vejo que eles levam pra vida depois. E Eles que querem uma bom, resposta Ana Paula, você imediata. está impondo limites aí em relação aos eletrônicos. Está Olha, conseguindo, ai. porque é uma luta difícil, hein? Gente, quando minha mãe assistir o programa, ela vai me dar uns puxões de orelha, porque a gente fala mais do que faz. Mas eu tô tentando hoje, mais consciente, fazer isso. Mas a gente tenta, a gente tenta. Mas olha, como a gente tem que ficar atento ao cérebro mesmo, sim. que ao mesmo tempo que estimula, né, em excesso por um lado, por outro deixa de desenvolver outras coisas que são Inteligência importantes. socioemocional, né? Então, como que a gente amplia esse tipo de inteligência se a gente, né, não tem mais a interação? E se eles se escondem atrás dos eletrônicos? Não, e esse excesso de estímulo, né, acaba causando ansiedade. A gente vê tantas crianças sofrendo hoje de ansiedade, Fobias. né? Então, Porque também tem a questão das redes sociais, que fica o tempo todo vendo a vida do outro e parece que a vida do outro é muito mais interessante que a sua. Daí vem a questão da percepção, né? Que é a percepção da foto e não a percepção real. Isso tomar daria uma muito outra cuidado. pauta, né? Isso daria outro programa, porque eu acho que as redes sociais, elas realmente estão também caminhando por um lado errado. Se os pais não tiverem pulso firme, com amorosidade, eu sempre costumo dizer, e tentar, de falar, olha, isso não, isso sim, fica complicado. Legal, chegou ao final do programa. Quero te agradecer, Ana Paula. eu que bom que agradeço. você veio. Realizei o sonho. Tô muito contente. a gente adorou, uma delícia o bate-papo. Gabriela, obrigada. Parabéns pelo seu trabalho fora da casinha, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando a ciência, né? Como é importante a gente compartilhar o conhecimento, né? E deixar a ciência mais próxima de todos. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, como é que te encontra? @Ciências Fora da Casinha ou www.cienciasforadacasinha.com. Muito obrigada pela presença de vocês. E no Papo de Mãe é assim, nunca falta assunto. Até o nosso próximo encontro na Tela da Cultura. Tchau!